Efésios capítulo 5, versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, a igreja, nós somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Até aqui. Ninguém que casa para ser infeliz. Isso parece óbvio, né? Ninguém que casa para ser infeliz. As pessoas casam para serem felizes. Mas o que é um casamento feliz? A gente poderia pensar que um casamento feliz é aquele em que os dois cônjuges dizem que são felizes. O homem diz que é feliz no casamento, a mulher diz que é feliz no casamento, e a gente olha, bom, ali tem um casamento feliz. Mas será que a felicidade individual dos cônjuges significa que o casamento deles é, de fato, feliz? Aqui é que está o problema. Porque a gente vive, eu troquei o vive por morar, a gente vive numa cultura na qual todas as coisas são relativas e sujeitas ao julgamento de cada pessoa. Tudo é relativo, tudo é subjetivo. Quando nós consideramos a felicidade como sendo algo relativo e subjetivo, nós acabamos nos esquecendo que o único padrão, de fato, verdadeiro de felicidade é Deus e aquilo que Deus colocou na sua palavra. Quantos casamentos abertos existem por aí em que os cônjuges dizem que são felizes? Todos sabem o que é um casamento aberto, né? Casamento aberto é aquele em que o homem e a mulher casaram, mas eles estão livres para terem os seus casinhos. O homem está lá, ele vê uma mulher lá no trabalho, onde ele trabalha, ela é bonitinha, vamos lá. Durante o expediente, depois ele chega em casa e conta para a mulher dele, eu conheci uma guria legal lá, a gente ficou junto. E a mulher, legal, também conheci um cara. E eles dizem que são felizes. Como nós, como crentes, vamos chamar esse casal ao arrependimento se a gente já comprou a ideia de felicidade deles? Nos versículos anteriores, aqui Paulo diz que nós devemos de condenar as obras infrutíferas das trevas. Como a gente vai condenar as obras infrutíferas das trevas se a gente já comprou o conceito de felicidade que esse casal tem? A gente já comprou a ideia de que se o homem é feliz e a mulher é feliz, o casamento deles é feliz? Como é que a gente vai repreender eles? Quantos casamentos homossexuais existem por aí em que ambas as partes afirmam que são felizes? Homem com homem, mulher com mulher. Eles afirmam que são felizes. Como é que a gente vai chamar eles ao arrependimento se a gente comprou a ideia de felicidade deles? A gente concorda que, de fato, um casamento feliz é aquele em que os dois são felizes. E se os dois são felizes, como é que a gente vai dizer que eles estão errados? A gente já comprou a ideia que eles têm de felicidade.
E da mesma forma, os chamados casamentos poliamorosos. Que é, por exemplo, 2 homens casam com uma mulher, ou 2 mulheres casam com um homem, 2 mulheres casam com um homem, um cachorro e um gato. Se o cachorro, o gato, as 2 mulheres e os 2 homens são felizes, quem somos nós para dizer que eles têm que se arrepender? Se a gente já comprou a ideia deles de felicidade. Somente Deus é o padrão único e verdadeiro de felicidade, e a felicidade, a verdadeira felicidade, encontra-se descrita apenas na palavra de Deus. E com isso a gente volta à pergunta inicial. Sendo que o único padrão verdadeiro de felicidade é o próprio Deus, e que a verdadeira felicidade encontra-se descrita apenas na palavra de Deus, o que é um casamento verdadeiramente feliz, então? De acordo com os versículos que nós lemos, o casamento verdadeiramente feliz é aquele que tem como fundamento o relacionamento de Cristo e a igreja. Esse texto, ele trata acerca das responsabilidades tanto do homem quanto da mulher dentro do casamento. E essas responsabilidades estão fundamentadas no relacionamento entre Jesus e a igreja. A felicidade não é um conceito relativo e subjetivo, exatamente porque a verdadeira felicidade possui uma existência real, objetiva e absoluta em Deus, que foi revelada a nós através de Jesus. O que as pessoas por aí chamam de felicidade, na verdade, não é felicidade. É só uma imitação barata. Uma imitação que, se tu examinar de perto, tu percebe que não é verdadeiro. Percebe que foi falsificado. Olhando de longe, tu pensa que de fato é aquilo. Mas se olhar com os olhos da palavra de Deus, tu percebe que eles não são felizes. Nós somos verdadeiramente felizes quando cumprimos as responsabilidades que Deus nos deu. E apesar do que afirma o feminismo extremado que existe por aí, existe sim diferenças entre homens e mulheres. O feminismo diz que não. Esse feminismo extremado aí diz não. Homens e mulheres são absolutamente iguais. É mesmo? Bota um homem e uma mulher então no ringue, eles são iguais. Ou a mulher vai ser espancada até a morte pelo homem? É. Mas se tu botar eles em condições iguais, a mulher perde. A mulher até pode ser de uma categoria maior, o cara pode até ser peso-pena. E a mulher alguma categoria superior, mas ela apanha do cara. Então homens e mulheres não são iguais. Eles não pensam da mesma forma, não reagem da mesma forma, não sentem da mesma forma. E Deus fez assim, homens e mulheres diferentes uns dos outros, exatamente porque Deus estabeleceu responsabilidades diferentes para cada um deles. Deus fez um homem de um jeito, porque Deus, quando pensou em fazer o homem, Deus pensou, eu quero que o homem tenha essas e essas responsabilidades. Então eu tenho que dar ao homem essas e essas características. Já a mulher vai ter outras responsabilidades, então ela vai ter que ter outras características. Mas quais são as responsabilidades que Deus deu aos homens e mulheres no casamento? Bom, vocês sabem, porque vocês já ouviram esse tipo de pregação várias vezes. Mas já que vocês estão tão ansiosos para ouvir de mim, eu vou dizer para vocês. Você que é mulher casada, ou que pensa em casar, você deve se submeter ao seu marido como a igreja se submete a Cristo. E você, homem, deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Você que é casado, você quer que o seu casamento seja feliz? Você que é solteiro ainda, quer ter um casamento feliz quando chegar a hora de você casar?
Então, dê ouvidos à palavra de Deus e aprenda o que o Espírito Santo quer te ensinar essa noite. O casamento verdadeiramente feliz é aquele que tem como fundamento o relacionamento de Cristo e da igreja. Os crentes, eles só vão experimentar a verdadeira felicidade no casamento quando homens e mulheres cumprirem as responsabilidades que Deus lhes deu, imitando assim o relacionamento entre Cristo e a igreja. Essa foi a nossa introdução. Ao distribuir as responsabilidades da vida de casado, Paulo começa pelas mulheres, porque como nos ensina a boa educação, primeiro as damas. Então Paulo começa com as mulheres. Ele diz, vós mulheres sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Paulo insiste que a mulher casada ela deve se sujeitar, se submeter ao seu marido. Mas o que significa para vocês, mulheres, se submeterem aos seus maridos? Significa respeitar a autoridade do marido, a ponto de você, mulher, render-se ao seu marido e conformar a sua própria vontade à vontade do marido. Significa que se você quer uma coisa e o seu marido quer outra, você deve desistir da sua vontade e fazer a vontade do seu marido. Eu sei que não é muito comum esse tipo de pensamento hoje em dia. Essa ideia de submissão ao marido, de fazer a vontade do marido e não a sua própria vontade, isso não dá muito ibope hoje em dia. Se tu fala isso, é capaz das pessoas te apedrejarem na rua. Mas acontece que nós não estamos aqui para assimilar os conceitos pecaminosos desse mundo. Nós estamos aqui para condenar as obras das trevas por meio da luz que Jesus nos deu, que são os versículos anteriores a esses aqui. Nós não devemos andar como nécios e insensatos, mas como pessoas que se tornaram sábias por termos entendido a vontade do Senhor Jesus revelada na palavra de Deus. Isso também são os versículos anteriores. Então, em vez de lutarmos contra a sabedoria de Deus e contra a vontade de Jesus, como os incrédulos fazem, nós devemos nos conformar e obedecer a palavra de Deus na sua inteireza. É pela sabedoria de Deus e pela vontade de Jesus que as mulheres crentes que são casadas devem se submeter aos seus maridos, conformando-se à vontade delas. Agora, para que a mulher se submeta ao marido, é necessário que o marido saiba o que ele está fazendo da vida. Porque como a mulher vai se submeter ao seu marido se o marido não sabe o que está fazendo da vida? Mas isso a gente vai deixar para depois. Eu só estou falando aqui só para os homens já começar a pensar na responsabilidade que eles têm. Porque se a mulher vai se submeter a ti, tu tem que saber o que está fazendo. Paulo continua dizendo que a mulher deve se submeter ao marido como ao Senhor. É assim que termina o versículo 22, como ao Senhor. O que significa isso? Significa que a mulher vai demonstrar a sua submissão ao Senhor Jesus, submetendo-se ao seu marido. Você, como mulher casada, obedece à vontade de Jesus, submetendo-se ao seu marido. Qual é a vontade de Jesus para mim? A vontade de Jesus para ti é que você se submeta ao seu marido. E a gente deve se lembrar aqui que nós estamos dentro do contexto em que Paulo está falando acerca da necessidade e responsabilidade dos crentes serem cheios do Espírito Santo e da palavra de Deus. Na verdade, isso aqui está dentro do contexto, porque a última característica ali do versículo 21 é sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Quem se sujeita uns aos outros no temor de Deus? Aqueles que estão cheios do Espírito Santo. E daí Paulo entra direto no versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos próprios maridos como ao Senhor. E na verdade, no texto grego não tem o verbo sujeitai-vos no versículo 22. Porque ele, pelo contexto, ele está simplesmente repetindo o verbo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus, vós mulheres, a vossos maridos como ao Senhor.
Está dentro do contexto de ser cheio do Espírito Santo. Uma mulher crente, cheia do Espírito Santo e obediente à palavra de Deus, essa mulher, quando casada, ela vai se submeter ao seu marido. Simples assim. Como eu sei que eu sou cheia do Espírito Santo, você pergunta? Você é cheia do Espírito Santo quando você se submete ao seu marido. Ou um dos sinais de que você é cheia do Espírito Santo é a sua submissão ao marido. Mas, além disso, submeter-se ao marido como ao Senhor significa que a submissão da mulher ao marido não é absoluta. Se a vontade do marido for contrária à palavra de Deus, a mulher tem a obrigação de desobedecer ao seu marido para obedecer à vontade de Jesus revelada na palavra dele. O próprio Senhor Jesus nos disse que os seus discípulos devem amar mais a Ele do que as suas esposas. Jesus está falando para homens, então obviamente ele fala de deixar as esposas. Mas se Jesus estivesse falando para mulheres, ele diria, vocês têm que estar dispostos a deixar os seus maridos. Então o próprio Senhor Jesus disse que os seus discípulos devem amar mais a Ele do que as suas esposas, maridos, filhos, pais, etc. Então, dessa forma, se algum dia o seu marido exigir algo de você que contraria a vontade de Deus, a vontade de Jesus, você deve desobedecer o seu marido para manter-se fiel a Jesus. Para manter-se obediente a Jesus. Todos nós devemos nos submeter a alguém. Nós, como cidadãos, nos submetemos às autoridades estabelecidas por Deus no governo. Mas Pedro nos ensina que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Se a autoridade estabelecida por Deus exige que nós desobedecemos a Deus, a gente deve dizer, sinto muito. Eu não vou fazer isso. E isso se estende a todas as estruturas de autoridade. Se a autoridade que está sobre mim diz que eu tenho que fazer alguma coisa que é contrária à vontade de Deus, eu não faço. Se o teu patrão pede para tu mentir, o que tu faz? Tu mente ou tu não mente? Tu não mente? Ah, mas eu vou perder o emprego. Bom, é o preço. Jesus morreu para te salvar, tu poderia perder o emprego por ele também. E até quando eu preguei sobre isso na quinta-feira retrasada, eu falei, o patrão que demite um funcionário seu porque ele se recusa a mentir é um patrão burro. Porque o patrão deveria pensar assim, poxa vida, eu mandei esse cara mentir e ele disse que não vai mentir. Isso quer dizer que ele nunca vai mentir para mim também. Isso vai dizer que quando acontecer algum rolo aqui, não vai ser ele que vai me enganar, ele vai chegar em mim e vai dizer a verdade. É bom eu manter esse cara aqui comigo. Mas a maioria dos patrões são burros, fazer o quê, né? Eles demitem o crente que não mente. Tudo isso para dizer que se o seu marido pedir algo de você que contraria a vontade de Jesus, você deve desobedecer o marido para se manter fiel a Jesus. Mas ao mesmo tempo, vocês mulheres, porque as mulheres são espertas, a gente tem que tomar cuidado com as mulheres, porque as mulheres são espertas. As mulheres podem cair na armadilha de contemporizar a vontade do seu marido e a vontade de Deus para fazer com que a vontade do marido pareça ser contrária à vontade de Deus, aí ela tenha desculpa para dizer, bom, eu não vou obedecer o meu marido porque ele está mandando eu fazer algo contrário à palavra de Deus. As mulheres gostam de fazer isso. Elas conseguem, na mentizinha delas, que os homens não conseguem entender, usando a lógica própria delas, elas conseguem se eu pensar dessa forma, eu consigo transformar a vontade do meu marido contrária à palavra de Deus, e assim eu tenho uma desculpa para desobedecer o meu marido e fazer a minha própria vontade. As mulheres têm uma lógica só delas que os homens não conseguem entender. Nenhum homem entende a mente das mulheres. É um mistério. Só Deus entende. E as mulheres conseguem fazer isso. Só que isso é pecaminoso. Jesus está vendo isso.
Jesus está vendo que tu está manipulando a vontade dele e a vontade do teu marido para fazer com que elas sejam contrárias uma à outra, e assim você tem uma desculpa para não obedecer ao marido. Lembre-se que você, mulher, deve se submeter ao seu marido como ao próprio Senhor Jesus. O que quer dizer que o próprio Senhor Jesus está investido e está interessado na sua submissão ao marido. Se você tentar manipular as coisas para fazer parecer que a vontade de Jesus e a vontade do seu marido são contrárias, contraditórias entre si, você estará descaradamente desobedecendo o Senhor Jesus. Porque Jesus sabe que não é contrário. Então vocês, mulheres, devem se submeter aos seus maridos para assim estarem submissas ao próprio Senhor Jesus. Mas existe alguma outra razão bíblica, teológica, pela qual vocês, mulheres, devem submissão aos seus maridos? Existe sim, a razão está no versículo 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. A razão é essa. Da mesma forma que Jesus é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da mulher. Mas o que significa isso de Jesus ser o cabeça da igreja e o marido ser o cabeça da mulher? O que isso significa? Para entender, a gente pode voltar para Efésios, capítulo 1. Efésios 1. Versículo 22 e 23. Aqui está falando acerca do poder de Deus, tá? Que ressuscitou Jesus, que levou Jesus à altura dos céus, muito acima de todo principado, potestade, todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, e o poder de Deus sujeitou todas as coisas a seus pés, aos pés de Jesus, e sobre todas as coisas, o poder de Deus constituiu Jesus como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Aqui a tradução desses versículos aqui está um pouquinho confusa aqui. O sentido do versículo 22 é que sujeitou todas as coisas a seus pés e todas as coisas, sobre todas as coisas o constituiu como cabeça para a igreja. E não da igreja. Porque senão aqui Jesus seria o cabeça de duas coisas. Jesus seria o cabeça de todas as coisas e da igreja. Mas aqui o sentido é Jesus é o cabeça de todas as coisas para a igreja, para o benefício da igreja. E daí versículo 23 falando acerca da igreja. A igreja, que é o seu corpo, que é a plenitude daquele que cumpre tudo em todos, ou, como diz uma outra versão, que é a plenitude daquele que preenche todas as coisas. Jesus foi estabelecido como cabeça sobre todas as coisas, Jesus foi estabelecido como cabeça de todo o principado, potestade, poder e domínio, e qualquer nome que possa nomear, para o benefício da igreja, que é a plenitude. A igreja é a plenitude de Jesus, que por sua vez é a plenitude de todas as coisas. A igreja completa a Jesus do mesmo modo que Jesus completa todas as coisas. O que isso quer dizer? Eu pulei aqui um ponto, mas tudo bem. Quer dizer que, da mesma forma que Jesus é aquele que completa todas as coisas e dá significado a todas as coisas, a igreja completa a Jesus e dá significado a Jesus. Só que a gente tem que tomar um cuidado aqui para não cair em heresia, né? A gente não pode incorrer em blasfêmia. Jesus sempre foi completo em si mesmo. Jesus nunca teve falta de nada nele mesmo, e ele não necessita de significado externo algum. Jesus, ele é o próprio significado dele. Mas aqui Paulo não está considerando Jesus em si mesmo. Aqui Paulo está considerando Jesus com relação ao plano de salvação que o próprio Deus estabeleceu antes mesmo da fundação do mundo. Sendo que desde antes da fundação do mundo nós somos eleitos por Deus em Cristo Jesus, quando é considerado com relação a este plano de salvação, Jesus permanece incompleto sem a igreja. Do ponto de vista do plano da salvação de Deus,
Jesus está incompleto sem a igreja. Esse é o sentido de Jesus ser o cabeça da igreja, porque a igreja, sendo o corpo de Cristo, completa Cristo. Um não pode existir sem um outro. Jesus, como Salvador do mundo, não pode existir sem a igreja. E a igreja, como povo redimido de Deus, não pode existir sem Jesus. E essa conexão inquebrável entre Jesus e a igreja é tipificada na ligação que existe entre marido e mulher. Agora a gente pode voltar para Efésios capítulo 5. O marido não existe sem a mulher e a mulher não existe sem o marido, porque ambos, marido e mulher, foram criados um para o outro, não no sentido aqui de alma gêmea, mas no sentido de que a partir do momento que eles se casaram, eles foram feitos um para o outro. Agora que eles se casaram, o marido pertence à mulher e a mulher pertence ao marido. Eles foram feitos um para o outro. Um não existe sem o outro. O marido não pode existir mais sem a mulher e a mulher não pode mais existir sem o marido. Da mesma forma que Jesus não pode existir sem a igreja e a igreja não pode existir sem Jesus. Depois de ter criado Adão, Deus fez Adão dar nome aos animais para que Adão percebesse, enquanto que todos os animais tinham o seu par, ele próprio, Adão, estava sozinho. Estava solitário, sozinho no mundo. Antes de criar Eva para ser a mulher de Adão, Deus queria que Adão se sentisse solitário e percebesse a necessidade que ele tinha de uma companheira. Ele percebeu que ele estava incompleto. Deus criou Eva para que ela completasse Adão. Desse modo, sendo a sua ajudadora idônea. Se Deus criou Eva para ser a ajudadora idônea de Adão, é porque Adão tinha necessidade de alguém que o ajudasse. Do contrário, Deus não teria criado alguém para ser a ajudadora dele. Da mesma forma que dentro do plano de salvação a igreja completa a Cristo, no casamento a mulher completa o seu marido, sendo a sua ajudadora idônea. Mas a gente tem que observar que aqui é a linguagem bíblica. Embora a igreja seja a plenitude de Cristo no que diz respeito ao plano da salvação, Cristo é o cabeça da igreja e não o contrário. E da mesma forma no casamento. Ainda que a mulher seja aquela que complete o homem, é o homem que é o cabeça da mulher e não o contrário. E é por isso que então nós temos o versículo 24. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. É por isso que assim como a igreja submete a Jesus, por ser Jesus o cabeça da igreja, a mulher deve se submeter ao seu próprio marido, por ser o seu esposo o seu cabeça. Vocês já pararam para pensar como essa linguagem bíblica aqui reflete o modo como Deus nos criou? Mesmo que as nossas cabeças, os nossos cérebros, não consigam sobreviver sem o restante do corpo, não é o corpo que comanda o cérebro. Exatamente. É o cérebro que comanda o corpo. Tudo acontece aqui dentro. Ainda que dentro do plano de salvação, o Senhor Jesus é completado pela igreja, não é a igreja que comanda a Cristo. É Jesus que determina aquilo que a igreja deve fazer. Mesmo que as mulheres completem os homens, sendo as suas ajudadoras idôneas, não é a mulher que comanda o marido, mas é o marido que tem a palavra final e a mulher deve se sujeitar a ele. Nós não ficamos escandalizados quando a igreja deixa de se submeter à vontade de Jesus? Quando a igreja se rebela contra a palavra de Deus? A gente vê na internet todos esses escândalos que acontecem nas igrejas por aí. E a gente fica escandalizado, a gente pensa, nossa, como essa igreja pode desobedecer a Jesus dessa forma? E a gente fica escandalizado. Bom, da mesma forma, Jesus fica escandalizado quando as mulheres crentes não respeitam seus maridos como a autoridade final e se rebelam contra seus maridos.
O mesmo escândalo que nós sentimos quando nós vemos a igreja não se sujeitando a Jesus, é o mesmo escândalo que Jesus sente quando ele vê as mulheres não se submetendo aos seus maridos. Mas o que fazer quando o seu marido crente não quer fazer a vontade de Deus? Nesse caso, você, mulher que foi criada por Deus para completar o seu marido, você deve agir como uma boa ajudadora idônea. Você deve mostrar para o seu marido onde é que ele está errando. Você, mulher, deve orar para que o seu marido seja temente a Deus e que nesse temor de Deus o seu marido se torne sábio ao entender a vontade do Senhor Jesus e assim seja cheio do Espírito Santo. E sendo o seu marido cheio do Espírito Santo na liderança da família, você, mulher, será cheia do Espírito Santo quando se submeter à vontade sábia e santificada do seu marido crente. De apenas uma observação aqui, a palavra de Deus diz que a mulher deve se submeter ao seu marido. Não diz que a namorada deve se submeter ao seu namorado e nem que a noiva deve se submeter ao seu noivo. A mulher, enquanto está namorando, ela não tem obrigação de se submeter ao seu namorado. Pelo contrário. E nem a noiva tem a obrigação de se submeter ao seu noivo. Eles não são casados? Eles não foram feitos um ainda? É óbvio que, tendo se tornado noivos, o casal já deve começar a agir de forma unida em todos os preparativos para a vida de casado. Mas noivos não são casados. Ainda que o noivado seja um compromisso mais sério do que o namoro, a noiva ainda deve ter a autonomia necessária para decidir se aquele casamento é o melhor para ela ou não. Porque imagina se a noiva tivesse que se submeter ao seu noivo e ela decide, bom, eu acho que é melhor eu não casar contigo, mas ela tem que se submeter ao seu noivo, o noivo diz, não, tu vai casar. Enquanto se está namorando ou enquanto se está noivando, não existe submissão. Namoradas não devem ser submissas aos seus namorados. Elas devem ser obedientes aos seus pais, o temor do Senhor Jesus, porque isso é justo. Noivas não devem ser submissas aos seus noivos, mas ser obedientes aos seus pais, o temor do Senhor Jesus, porque isso é justo. E se o teu namorado te trata de forma errada agora, ele não vai te tratar de forma melhor depois. A tendência é piorar. Mas as mulheres crentes casadas não têm desculpa. As namoradas e as noivas têm desculpa. Mas as mulheres crentes casadas não. A menos que o seu marido esteja exigindo que você desobedeça à vontade de Jesus, você, mulher, deve se submeter ao seu marido. Porque a marca da mulher que se tornou sábia pela vontade de Jesus e que está cheia do Espírito Santo é exatamente essa, a submissão ao seu marido como ao Senhor Jesus. Pronto. Acabou. Acabou a responsabilidade da mulher. Não foi tão difícil, né? Fácil. 3 versículos. Repetindo a mesma coisa. Fácil. O resto dos versículos trata acerca das responsabilidades do homem. Se nós pararmos para pensar, a responsabilidade da mulher é bem mais fácil do que a do homem. Porque enquanto a mulher deve imitar a igreja, que é só obedecer a Jesus, o homem deve imitar a Jesus. E imitar Jesus não é muito fácil. É por isso que Paulo se prolonga na responsabilidade do homem, ao passo que, com relação à mulher, ele só escreveu 3 versículos. Praticamente falam a mesma coisa os 3.
Se as mulheres devem se submeter aos seus maridos como a igreja submete a Jesus, os homens devem amar as suas mulheres como Cristo amou a igreja. Versículo 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Como foi que Jesus demonstrou o seu amor pela igreja? Morrendo. Jesus morreu. Morrendo por ela, para que ela fosse salva e assim recebesse todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Se a mulher deve apenas render a sua vontade, à vontade do seu marido, o marido deve entregar tudo, até mesmo a sua própria vida, para o bem-estar físico e espiritual da mulher. A mulher só entrega a sua vontade. O homem entrega tudo. E aqui nós aprendemos acerca do caráter que deve ter o homem cristão para estar apto para se casar. Quem se dispõe a dar a vida pela mulher que ama, não são meninos. Um menino não morre pela mulher que ama. Ele é menino, ele é covarde, ele não tem coragem. São homens que morrem pela mulher que eles amam. Quem se dispõe a dar a vida pela mulher que ama, não são adolescentes que se importam apenas com diversão. Mas são homens que trabalham e vivem como homens verdadeiros. Eu já repeti umas 2 ou 3 vezes aqui em pregações que eu fiz em quintas-feiras. A adolescência atualmente está se estendendo até os 34, 35 anos. Quiçá aos 40, talvez. Tem homens de 35 anos que têm a mentalidade de guri de 14. Que querem se divertir. Que não pode ver um novo console de videogame que tem que comprar porque eu sou um gamer, eu sou um youtuber gamer, eu gosto de fazer vídeo no YouTube e as pessoas ficam comentando como eu sou bom nesse joguinho e não sei o quê. Um homem desse não morre pela mulher que ama. Ele morre pelo joguinho dele, mas não pela mulher. Sim. É porque muitas vezes fica vivendo à custa dos pais para poder ficar jogando, fazendo os videozinhos dele no YouTube de videogame. Sim. 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 Eu sempre me lembro de um caso que a mãe contou, de uma senhora que a mãe conheceu. Eles tinham uma casa meio grande, assim, 2, 3 andares, eu acho, não sei. Eles já estavam na cama, tudo, luzes apagadas, tudo. De repente dá um barulho assim lá embaixo, dos dois assim, né? E daí vamos ver o que aconteceu, né? Vamos ver se alguém entrou dentro da casa, né? E o normal seria o quê? O homem sair, dizer para a mulher, tranca essa porta aí, tranca a porta do quarto e só abre se tu tiver certeza que sou eu. Que eu vou verificar toda a casa e vou ver quem é que entrou aí dentro. Mas não foi isso que aconteceu nesse caso. O homem lá, tremendo de medo, botou a mulher dele na frente e ele foi se escondendo atrás da mulher. Ele estava com medo do pretenso bandido, então ele botou a mulher como escudo. Ele pensou, bom, mata tu primeiro. Depois eu me escondo aqui. Quer dizer, o que se passa, será, na cabeça dessa mulher quando isso acontece? Ela pensa, mas que cara medroso, sem vergonha. Esse é o tipo de homem que se tem por aí agora. É o cara que se esconde atrás da mulher, porque ele está com medo de morrer.
quem se dispõe a dar a vida pela mulher não são jovens que nada entendem da vida, mas são homens que aprenderam a viver a partir daquilo que eles sofreram pela sua fidelidade a Deus. Eles foram fiéis a Deus e eles sofreram e eles aprenderam com sofrimento. Esses são os homens que dão a sua vida pela mulher que ama. Mas não pessoas que nada entendem acerca da vida. Como você vai cuidar de uma mulher e dar a vida por essa mulher se você não sabe nem mesmo cuidar de você mesmo? Desculpe a palavra, você vai no banheiro, não sabe se limpar direito e acha que tem condições de cuidar de uma mulher? Como você vai dirigir a vida da sua mulher se você não sabe nem mesmo dirigir a própria vida? Como você espera que a sua mulher se submeta a você se ela percebe que você não sabe o que quer da vida e nem o que fazer da vida? Só uma louca vai se submeter a você. A mulher que pensa um pouquinho, ela, poxa vida, eu não posso me sujeitar a esse cara aqui, porque ele não sabe o que está fazendo na vida. É melhor eu tomar a liderança da família e vamos ver o que vai dar, porque esse cara, se depender dele, não vai acontecer nada nunca. Como você vai dar a sua vida pela mulher que você ama se você vive ainda como um menino, como um gurizinho de 10, 11, 12, 13, 14 anos, com medo da vida, sem coragem para enfrentar as dificuldades e os sofrimentos da vida? Se você é um mimadinho, porque tem isso, né? Os homens também são mimados hoje em dia. E se você, que ainda vive como menino, não tem condições de casar, por que você acha que teria o direito de começar a namorar uma das filhas de Deus? Se você agora não está disposto a morrer pela mulher que ama, por que você acha que pode namorar ela? Porque do ponto de vista bíblico, o relacionamento entre homens e mulheres não é para ser uma mera distração e diversão. O relacionamento entre homens e mulheres, do ponto de vista bíblico, é para refletir o relacionamento entre Cristo e a igreja. Você só pode se dispor a namorar uma das filhas de Deus quando você estiver apto a se casar com ela, cuidar dela, dar a sua vida por ela, do mesmo modo que Jesus deu a sua vida pela igreja. E vocês que são pais, vocês têm a responsabilidade de ensinar aos seus filhos o temor do Senhor e o que significa o casamento. Vocês devem ensinar os seus filhos a serem homens de verdade. Responsáveis, sábios na palavra de Deus, destemidos na oração, conhecedores da vontade de Jesus e cheios do Espírito Santo. Porque senão você está falhando como pai. Vocês, pais, vocês são homens de verdade? Vocês são homens conforme aquilo que a palavra de Deus ensina que os homens devem ser? Então ensinem os seus filhos a serem homens de verdade também. Ensinem os seus filhos a serem homens de verdade, tanto pela palavra de Deus como pelo seu próprio exemplo. Vocês também devem ensinar às suas filhas o temor do Senhor e a submissão à vontade de Jesus e a julgar os homens não só pela sua aparência, mas também pelo seu caráter e temor a Deus. Vocês não devem permitir que um menino comece a namorar a sua filha, porque como o menino poderia saber como cuidar da tua filha como Cristo cuida da igreja? Se você não quer que a sua filha namore qualquer um e case com o primeiro idiota que aparecer na tua porta, então ensine a tua filha
como ela deve reconhecer um homem de verdade, sendo um homem de verdade. Porque, do contrário, ela vai casar com o primeiro idiota que aparecer. E depois não adianta reclamar. Só por essas coisas já dá para perceber que Deus cobra muito mais responsabilidade do homem dentro do casamento do que da mulher. O homem, ele deve se entregar por completo, por amor à sua mulher, até mesmo à sua própria vida, do mesmo modo que Jesus entregou tudo por amor à igreja. Mas o que foi que Jesus conquistou para a igreja quando entregou a sua vida por ela, morrendo no seu lugar? Versículos 26 e 27 nos dizem, Jesus morreu para quê? Pela igreja. Versículo 26 e 27. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a igreja a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Jesus conquistou para a igreja a santificação e a purificação dos seus pecados pela água purificadora da pregação da palavra de Deus. Pela santificação e a purificação que Jesus conquistou para a igreja com a sua morte, o próprio Jesus embelezou a igreja com glória, santidade e irrepreensibilidade, retirando da igreja toda mácula, toda a ruga, toda coisa feia. Aqui, obviamente, Paulo está usando mácula, ruga, no sentido metafórico. Mácula e ruga são coisas feias do ponto de vista espiritual. Versículo 28. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. O amor do homem pela sua mulher deve refletir o amor gracioso que Jesus tem pela igreja. Assim como a igreja é o corpo de Cristo, completando, assim também a mulher é o corpo do marido, completando. Assim como pela sua morte Jesus conquistou tudo o que a igreja precisa para se tornar bela e gloriosa aos seus olhos, assim você, marido, deve trabalhar para a edificação da sua mulher. O homem é responsável pelo bem-estar tanto físico quanto espiritual da sua mulher. Você, homem, é o representante de Cristo na sua família. E você deve fazer pela sua mulher tudo aquilo que Cristo fez pela igreja. Assim como Jesus deu a sua vida e trabalha para que a igreja seja santificada, assim também você deve trabalhar e até mesmo dar a sua vida para que a sua mulher seja santificada. Assim como Jesus deu a sua vida e trabalha para que a igreja seja purificada, assim também você deve trabalhar e até mesmo dar a sua vida para que a sua mulher seja purificada. Assim como Jesus, com conhecimento, usa o poder da palavra de Deus para purificar a sua igreja, você deve usar com conhecimento o poder da palavra de Deus para purificar a sua mulher. Isso não quer dizer que a mulher deve permanecer passiva na busca da santificação e purificação. Mas quer dizer que o homem deve ser aquele que guia a mulher na santificação e purificação. E infelizmente essa não é a realidade da maioria dos casamentos dos filhos de Deus. Infelizmente, os homens crentes muitas vezes abdicam dessa posição de liderança espiritual na família, deixando um vácuo. E o vácuo nunca permanece por muito tempo. O vácuo sempre é preenchido por uma coisa. E quem preenche o vácuo deixado pelo marido é a mulher. E graças a Deus que ela preenche o vácuo deixado pelo marido. Porque se ela não preenchesse o vácuo, quem é que iria preencher? Os filhos? Se o homem não toma a liderança da família e a mulher também não toma, quem é que vai tomar? São os filhos? Isso quer dizer que, infelizmente, a maioria dos homens crentes não se comportam como homens de verdade, mas como meninos, criancinhas, que não sabem nada, não entendem nada da vida e precisam ser guiados pela mãozinha, pela mulher. Vai a mulher na frente e o maridinho bobinho atrás, porque ele não sabe nada da vida.
Deus chamou os homens para que eles sejam os sacerdotes da família, para que eles sejam os primeiros na leitura, no estudo da palavra, os primeiros nas orações e na busca de Deus. Se você, homem, não liderar a sua família no temor de Deus e na obediência da palavra de Deus, como é que você espera que a sua mulher seja submissa a você? Porque se ela for submissa a você, então ninguém na sua família vai buscar Deus. Porque você não busca. Antes de Jesus entregar a sua vida pela igreja, a igreja não era obediente a Jesus, a igreja era rebelde contra Jesus. Jesus precisou morrer primeiro para que depois a igreja se tornasse sujeita e submissa a ele. Enquanto o homem não morrer pela sua mulher, ela não vai se submeter ao homem. Enquanto você, homem, não amar a sua esposa do mesmo modo que Cristo amou a igreja, enquanto você não assumir a sua posição de liderança espiritual, a sua mulher vai se ver obrigada a liderar a família. E se a sua mulher se vê obrigada a liderar a família, vai ser você que se submete a ela e não ela a você. A liderança do homem vem primeiro, depois vem a submissão da mulher. Enquanto a mulher, cheia do Espírito Santo, não vê o marido dela sabendo o que está fazendo da vida, como vai guiar a família, ela não vai se submeter a você. Seja o sacerdote da sua família, lidere a sua mulher na busca de Deus, no temor do Senhor e na sabedoria da vontade de Jesus, que foi revelada na sua palavra. E então a sua mulher vai se submeter a você. Ao liderar a sua mulher na obediência a Deus, você estará amando a sua mulher como Cristo amou a igreja. Ao amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, você estará amando a si mesmo, porque assim como a igreja completa a Cristo, a sua esposa completa você. Que é o que disse o versículo 28. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque a mulher completa o marido. Versículo 29. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. As pessoas que se machucam a si mesmas são pessoas que têm algum tipo de problema psicológico ou até espiritual. São aquelas pessoas que ficam se mutilando, pegam faca e gilete e ficam se cortando, não são pessoas normais. São pessoas que têm algum transtorno psicológico, algum transtorno espiritual. Paulo diz aqui, nunca ninguém odiou a sua própria carne. Nunca ninguém maltrata o seu próprio corpo. Se a mulher completa o marido, se o marido é o cabeça da mulher e a mulher o corpo do marido, o marido não pode maltratar a si mesmo, a sua mulher, porque só um louco faz isso. Só um louco que se machuca a si mesmo. Essa é a responsabilidade do homem dentro do casamento. Sustentar e cuidar da sua mulher, tanto física quanto espiritualmente, assim como Jesus cuida e sustenta a igreja. Mas como é que o homem deve sustentar a sua mulher com o mesmo amor que Cristo sustenta a igreja? Agora aqui é o que eu acrescentei na pregação original. Quando Deus diz, maridos, amem suas mulheres, Deus está falando da mulher como um ser complexo. Jesus está conclamando você, homem, a amar a sua mulher como um todo, em toda a complexidade da sua mulher, do mesmo modo que você se ama como um todo. Isso significa que você, homem, deve fazer tudo o que puder para entender o mundo da sua mulher.
Mas como amar um ser tão complexo como as mulheres? Ame o coração da sua mulher. A Bíblia usa a palavra amor mais de 350 vezes. Cânticos de Salomão compreende mais ou menos 0,5% de toda a palavra de Deus. 0,5%. Só que Cânticos de Salomão contém quase que 10% das ocorrências da palavra amor. 350 no total. Cânticos dos Cânticos é 0,5%. E, no entanto, 0,5% da palavra de Deus contém 10% das ocorrências da palavra amor. Cânticos de Salomão é um livro de confissões amorosas e até mesmo de fantasias sexuais, porque se você ler o livro, você percebe ali que existem fantasias sexuais. O Salomão fantasiando com a Sulamita e a Sulamita com o Salomão. Cânticos de Salomão é um livro de confissões amorosas e até mesmo de fantasias sexuais entre Salomão e a Sulamita. Se um livro bíblico de confissões amorosas e fantasias sexuais, como Cânticos de Salomão, contém nada mais do que 10% das ocorrências da palavra amor, nós, homens, deveríamos de aprender algo com isso. O homem deve usar palavras para expressar o seu amor por sua mulher. Foi isso que Salomão fez com a Sulamita. E Deus achou que aquele ali era um grande exemplo de amor, que Deus disse, eu quero que Cânticos de Salomão esteja na minha palavra. Um exemplo aqui de Salomão falando com a sua amada. Levanta-te, minha amada, minha bela, e vem. Pomba minha, mostra-me o teu rosto. Deixa-me ouvir a tua voz, pois a tua voz é doce e o teu rosto é lindo. Ainda que os homens não consigam entender grande coisa acerca das mulheres, mas acho que todos nós poderíamos concordar que não existe mulher no mundo que não gostaria de ouvir o seu marido falar com ela desse jeito. Ame a mente da sua mulher. Um marido amoroso graciosamente convence a sua esposa de que para ele, ela é a pessoa mais importante do mundo. Não basta que a sua mulher saiba que você nunca a deixará, porque isso não é suficiente. A sua mulher sabe que você a valoriza acima de tudo? Amar a mente da sua mulher também significa que você vai se envolver com a mente da sua mulher. Você vai se envolver com as suas ideias, com os seus planos, com os seus pensamentos. Deus te deu a sua mulher para que ela seja a tua ajudadora idônea. Mas você ouve as ideias e opiniões da sua mulher? Ou você só finge que homem, aham. Sim, amor, tá bom, tá, entendi, amor, tá bom, tá certo. E daí depois faz a sua própria vontade, sem nem ter prestado atenção no que a mulher falou. Se você despreza a ajuda da sua esposa, você está desprezando Deus, porque foi Deus que te deu a esposa como ajudadora idônea. A maioria dos homens conquistam as mulheres por meio de conversas atenciosas e envolventes, mas são poucos os homens que conseguem cultivar de fato esse hábito dentro do casamento. Depois que casou, ame o corpo da sua mulher. No nível mais básico, através do amor físico, você, homem, deve se esforçar para atender às necessidades físicas da sua mulher. Você, homem, não pode ser um vagabundo, você deve sustentar a sua mulher ao custo da sua própria vida. Se você, mesmo sendo capaz, escolhe deixar a sua mulher passar necessidades físicas, você não a ama de verdade.
Se você deixa faltar comida na mesa, e você nem se esforça para colocar a comida na mesa, você não ama sua mulher. E ao mesmo tempo, os homens devem ajudar as suas mulheres a administrar aquilo que, com a ajuda de Deus, elas adquiriram. Para que, desse modo, ambos possam maximizar os seus lucros. O amor físico também é elogioso. A sua mulher não precisa ser uma top model para receber de você elogios diários e sinceros. E o amor físico, ele deve ser exclusivo. Porque se você olhar pela segunda vez para outras mulheres, ou ficar elogiando a beleza delas, você vai estar machucando e destruindo a sua própria mulher. Cada homem deve se esforçar para agradar a sua própria mulher e não a mulher dos outros. Ame a alma da sua mulher. Os homens têm a tendência de serem orientados por tarefas, mas muitas vezes nós, homens, negligenciamos uma das maiores responsabilidades, que é o cultivo da piedade na vida das mulheres. Os homens precisam se sentir à vontade com a frase: quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Josué entendeu que, como chefe da sua família, as escolhas que ele fazia tinham um profundo impacto naqueles que estavam debaixo dos cuidados dele. Você, homem, deve sempre pensar no bem espiritual da sua mulher e dos seus filhos. Isso significa tomar decisões conscientes, fundamentadas na palavra de Deus e na oração, mesmo que essas decisões sejam impopulares. Por exemplo, nós vamos para a igreja hoje, mesmo que aquela mulher tenha te ofendido na semana passada, que é algo que acontece muito nas igrejas. Os irmãos, infelizmente, às vezes se ofendem uns aos outros, e daí de repente a sua mulher ficou ofendida, e ela pensa: não, eu não quero ir no culto hoje. Porque a fulana de tal me ofendeu, me olhou com cara feia, não quis me dar a paz do Senhor, e não sei o que, e tudo, e eu não quero ir no culto hoje. O marido tem que dizer: não, a gente vai. Ou ainda, nós vamos buscar a Deus em família, mesmo com a nossa agenda lotada. A família não tem tempo para fazer nada, então eles pensam: bom, então não vamos buscar a Deus em família. O marido tem que dizer: não, a gente vai encontrar algum tempo aqui para buscar a Deus em família. Ame os relacionamentos da sua mulher. Para casais com filhos, o amor relacional pode exigir que o marido proteja a sua mulher dos seus próprios filhos. O homem, ele deve ser rápido e firme para disciplinar os filhos quando eles desrespeitam a mãe deles. Por contrário, o homem está dizendo: vocês podem desrespeitar ela. E os filhos são espertos. Eles percebem isso na hora. Eles dizem: tá bom. Já entendi como é que funciona aquilo. Eu só não posso desrespeitar o meu pai. Mas a mãe eu posso desrespeitar. Faça de tudo para não contradizer a sua mulher na frente dos filhos. Não porque você tem medo de que a sua mulher vai reclamar com você depois, mas porque se você contradiz a sua mulher na frente dos filhos, você está mostrando para os seus filhos que os pais não estão concordando entre si. E os filhos vão usar isso, eles sempre vão usar isso. Eles vão pedir uma coisa para a mãe vai dizer não, mas eles sabem que o pai vai contrariar a mãe. Então depois eles vão para o pai, aí a mãe vai xingar: poxa vida, eu falei para vocês não fazer isso. Aí as crianças vão dizer: o pai deixou a gente fazer. Ou faz o contrário, vai pedir para o pai não deixa, fala com a mãe deixa. Tem que ser da seguinte forma: pediu para a mãe não deixou, aí vão lá falar com o pai pergunta: tá, o que a tua mãe falou? A mãe não deixou, então não faz. Ainda que você pense que
as crianças poderiam fazer aquilo? Naquela hora você diz que não. E depois, em particular, você diz, olha, eu acho que eu particularmente não via nenhum problema em eles fazer isso aqui. Eu só disse que não porque eu não queria te contrariar na frente deles. Em particular, resolva essas questões, não na frente dos filhos, porque os filhos vão perceber. E daí eles tomam conta. Quando for necessário, assuma você as tarefas de casa para que a sua mulher tenha um descanso. Que senão é tipo aquela cena de seriado, né? O homem, a mulher cuidando da casa e dos filhos, aí o homem chega do trabalho, pega, aflocha as calças, senta no sofá, liga a televisão e grita, amor, traz uma cerveja aí. Aí a mulher, que está cansada de trabalhar o dia inteiro na casa, vem a mulher lá toda coitada, toda despenteada, toda desveiciada, porque ficou trabalhando o dia inteiro, não teve tempo de se maquiar e se arrumar para o marido, daí ela chega lá com a lata de cerveja e ele fica lá tranquilão, lá. Desenvolva interesse pelos amigos da sua mulher, porque às vezes isso acontece também. Quando a mulher casa com o homem, ela está casando com os amigos dele também, não no sentido sexual, obviamente, mas são os amigos do marido. E o homem também, quando ele casa com a mulher, ele tá casando com os amigos da mulher. Desenvolva interesse pelos amigos da sua mulher e ajude a sua mulher a se concentrar naquelas amizades que são melhores e que mais edificam ela. Ame a humanidade da sua mulher. Seja carinhoso nos fracassos da sua mulher. A sua mulher precisa saber que você a ama mesmo quando você ficou triste por causa do pecado dela. Seja agradecido por ela ser diferente de você, porque imagina, dois iguais não dá muito certo. Porque dois iguais, os dois não cometeram o mesmo tipo de erro, e nenhum vai estar atento para os erros cometidos. Com duas pessoas diferentes, eles cometem erros em áreas diferentes, e daí um pode, olha, tu errou ali, ó, tá vendo? Ó. Daí o outro, mas tu também errou ali. Um vai ajudando o outro, de forma graciosa. Se você for um marido amoroso, você verá a sua mulher como um presente de Deus, mesmo que ela não seja perfeita, porque afinal de contas, nenhum de nós é perfeito. Exceção a esse que vos fala aqui da frente, nenhum de nós é perfeito. Brincadeira. Eu sou quase perfeito. Não totalmente. Estou quase chegando na perfeição. Ame o chamado da sua mulher. O maior chamado da sua mulher é ser submissa a você, homem. E um homem amoroso, um marido amoroso, ajuda a sua mulher a ser submissa. Algumas mulheres, elas nunca aprendem a submissão bíblica porque os seus maridos não dão exemplo positivo de submissão. Como você pode exigir que sua mulher se submeta a você, se nem mesmo você se submete às autoridades que estão sobre você? Você reclama do pastor e da igreja, reclama das autoridades civis do governo, reclama do patrão, mas quer que a sua mulher se submeta a você sem reclamar nada. Ela te vê reclamando, ela pensa, eu também vou me submeter a ti, mas eu vou me submeter a ti reclamando, porque tu também fica submetendo reclamando. Deus diz que todos os homens devem se submeter àqueles que estão acima de si. Você não vai conseguir ajudar a sua mulher a se submeter a você se você mesmo não se submeter primeiro. E por fim, ame o Criador da sua mulher. Em sua última análise, nós falhamos no amor porque nós amamos mais a nós mesmos do que amamos a Deus. Quando a gente ama mais a mulher
do que a Deus, na verdade a gente está amando menos a mulher. O amor máximo que se pode ter, que um homem pode ter pela mulher, é quando ele ama mais a Deus do que a própria mulher. Porque daí dessa forma ele vai se comportar com aquela mulher debaixo do temor de Deus, que é o verdadeiro amor. Quando os pais amam seus filhos mais do que eles amam a Deus, na verdade eles não amam seus filhos, eles odeiam seus filhos. Porque nesse amor distorcido, os pais deixam de disciplinar os seus filhos. Daí aquelas crianças crescem para ser adolescentes e jovens chatos, manhosos, ranhentos. É pela incomparável graça que Deus nos atrai a Ele para amá-lo e nos capacita a amar os outros. O Evangelho são as boas novas de que o Filho de Deus me amou e se entregou por mim. Isso é Gálatas 2:20. Jesus ama o crente como um todo. Jesus ama a mente, o corpo, a alma e todas as outras partes do crente. Devemos nos esforçar para entender o que isso significa, porque só então é que nós, homens, obedeceremos à palavra de Deus. Maridos, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Versículos 30 e 31. Porque somos, aqui falando acerca da igreja, né? Porque somos membros do seu corpo, da sua carne, dos seus ossos. A igreja é membro do corpo, da carne e dos ossos de Jesus. Por isso, agora já falando acerca do casal, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne. Com relação à igreja, tanto o homem quanto a mulher, todos nós somos membros do corpo de Cristo. Nós somos membros da sua carne, dos seus ossos. Nós, a igreja, que fomos salvos quando Jesus entregou a sua vida por nós, fomos feitos o seu corpo. Nós somos feitos participantes dele mesmo. E Jesus, como nosso cabeça, ele nos sustenta espiritualmente. E ele nos dá todas as coisas necessárias a uma vida de piedade e obediência, porque sem ele nada nós podemos fazer. A mulher também é carne do homem e osso do homem, tanto pela criação quanto pela própria união sexual entre eles. Eva foi criada a partir dos ossos de Adão, a partir da costela que Deus tirou do lado de Adão. Então a mulher já, por criação, ela já é osso dos ossos do homem. E ao se unirem sexualmente, o homem e a sua mulher são feitos por Deus uma só carne, de modo que aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. Nem mesmo um casal que foi unido por Deus pode separar aquilo que Deus uniu. Assim como Jesus nos sustenta como igreja, sendo nós os seus ossos e a sua carne, assim também o homem deve cuidar da sua mulher, porque ela é osso dos seus ossos e carne da sua carne. Osso dos seus ossos por criação, carne da sua carne pelo casamento. Assim como Jesus provê todas as coisas de que temos necessidades, tanto físicas quanto espirituais, assim o homem deve prover para a sua mulher todas as coisas que ela precisa, físicas e espirituais. Versículo 32. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Não existe mistério maior do que a união espiritual entre Cristo e a igreja. Não existe mistério maior do que aquele que diz que a igreja completa a Jesus. E os casais crentes, eles receberam a responsabilidade de viver esse mistério na sua vida conjugal diária. Na linguagem bíblica, um mistério é algo que não nos seria conhecido, a não ser que Deus... Não, essa frase ficou estranha. Na linguagem, eu quis mudar aqui e acabei estragando. Na linguagem bíblica, um mistério é algo que não seria conhecido por nós, se não nos fosse revelado por Deus. É isso que dá quando a gente quer adaptar aqui as coisas, às vezes não dá certo, né? O casamento é a revelação do maior mistério de Deus. O casamento é a revelação da união entre Cristo e a igreja. O casamento, do ponto de vista cristão, deve ser uma amostra clara e verdadeira
das verdades espirituais mais profundas de Deus, de que a igreja, de alguma forma, completa a Jesus. Deus nos criou com necessidades físicas, psicológicas e emocionais que só são supridas pela comunhão conjugal dentro do casamento. Deus criou homem e mulher com necessidades físicas, emocionais, psicológicas que só são supridas dentro do casamento. Mas o casamento cristão é muito mais do que um meio para suprir essas necessidades que tanto homens quanto mulheres têm. O casamento, do ponto de vista de Deus, é muito mais do que o meio pelo qual o homem e a mulher têm as suas necessidades físicas, emocionais e psicológicas supridas. O casamento cristão, ele deve refletir em todas as coisas o relacionamento entre Cristo e a igreja. Mas enquanto os casais cristãos continuarem a buscar a felicidade, como ela é definida pelo mundo e pelo pecado, esse casal, ainda que crente, ele nada refletirá o mistério da união de Cristo e da igreja. O casamento deles, que deveria ser uma revelação do mistério de Deus, da união entre Cristo e a igreja, não é diferente de um casamento homossexual. Porque esse casal, ainda crente, ainda que seja crente, assumiu as premissas básicas do que é felicidade, as mesmas premissas do casal homossexual, ou as mesmas premissas do que é felicidade do casal, aquele que tem um casamento aberto. E quando o casal deixa de refletir o mistério de Cristo da igreja, o Espírito Santo deixa de operar em ambos. E dessa forma, em vez de felicidade, o casal experimenta tristezas e frustrações. Tristeza e frustração porque mulher nenhuma quer estar casada com um homem que não sabe o que está fazendo da vida. Mulher nenhuma quer ser essa conhecida da mãe ali, que o marido, em vez de proteger ela, se protege atrás dela. As pessoas até fingem que estão satisfeitas. Porque, afinal de contas, vai pegar mal, né? A gente casou lá na igreja, o pastor lá na frente abençoou o nosso casamento e estava tudo tão bonito a igreja, os irmãos estavam todos lá, tudo. O João tocou a marcha nupcial tão bonito no casamento, com o piano dele e tudo, e agora a gente tem que fingir que é feliz, né? Porque pega mal a gente confessar para algum irmão mais maduro ou para o pastor que a gente está enfrentando dificuldades no casamento porque, afinal de contas, o homem não sabe o que ele vai fazer da vida dele e da família dele. Então as pessoas fingem que são felizes. A mulher enfrenta tristezas e frustrações, o homem também. Versículo 33. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. E a mulher reverencia o marido. Reverenciar que tem o sentido de se submeter. A verdadeira felicidade só é possível com a bênção de Deus. E a bênção de Deus vem sobre o casal quando ambos, cheios da sabedoria de Deus e cheios do Espírito, cumprem as suas próprias responsabilidades. O homem será feliz no casamento quando ele assumir a sua responsabilidade de amar a sua esposa como parte de si mesmo, do mesmo modo que Jesus ama a igreja como parte de si mesmo. A mulher será feliz no casamento quando assumir a sua responsabilidade de se submeter à vontade santificada e sábia do seu marido, como a igreja se submete ao Senhor Jesus. A marca do homem cheio do Espírito Santo e cheio da sabedoria de Deus é o amor que ele tem pela sua mulher, que é igual ou semelhante
ao amor que Jesus tem pela igreja. E a marca de uma mulher cheia da sabedoria de Deus e cheia do Espírito Santo é a submissão dela ao seu marido. Do mesmo modo que a igreja está sujeita a Jesus. O Espírito Santo e a palavra de Deus nos mostraram hoje que o casamento verdadeiramente feliz é aquele que tem como fundamento o relacionamento entre Jesus e a igreja. Nós somos felizes, verdadeiramente felizes, quando cumprimos as responsabilidades que nos foram dadas pelo próprio Deus. Você, homem, deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, e você, mulher, deve se submeter ao seu marido como a igreja está sujeita a Cristo. Você, homem, deve amar o coração, a mente, o corpo, a alma, os relacionamentos, a humanidade, o chamado e o Criador da sua mulher. Vivendo dessa forma o mistério da união de Cristo e da igreja, vocês terão um casamento verdadeiramente feliz. Você que é casado, quer que o seu casamento de fato seja feliz? Já não está cansado de fingir felicidade e quer experimentar a felicidade de fato? Você que ainda é solteiro, quer ter um casamento feliz quando chegar a hora de você casar? Então dê ouvidos ao que a palavra de Deus e o Espírito Santo te ensinaram nessa noite. O casamento verdadeiramente feliz é aquele que tem como fundamento o relacionamento de Cristo e da igreja. Homem, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Mulher, se submeta ao seu marido como a igreja está sujeita a Cristo. Fazendo isso, o casamento de vocês será feliz. Amém.